o mais importante, como eu já disse outras vezes em outros vídeos, é você preservar o sentido, certo? Aí que ele coloca the outcome. O que seria esse outcome? Ele seria, como aqui é no caso um texto acadêmico, ele de certa forma é a palavra resultado, né? Aí você diz, Emanuel, por que é que ele não colocou result? Então no caso outcome seria, por exemplo, um sinônimo da palavra result, que também significa resultado. Sim, ele é sim o sinônimo da palavra result, ou seja, é resultado, sim. Mas por que ele é sinônimo? Não é só porque ele tem a mesma tradução. Não, a gente tem, por exemplo, uma outra palavra que também poderia ser traduzido para resultado, porém não seria o mesmo sinônimo, entendeu? Por quê? Que palavra seria essa? Vou colocar aqui, ó, bem rapidinho. Vou só primeiramente aqui destacar, que eu acho importante. Deixa eu pegar aqui o marcador, pronto. Destacar aqui de amarelo para ficar melhor. Pronto, tá aqui, pessoal, bem rapidinho. Está aqui a palavra. Esse outcome, lembrando, ó, eu vou botar bem aqui também um texto, bem rapidinho, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou separar a palavra outcome. Beleza. Ok. Muito bem. Outcome seria o quê? Ele seria resultado, né? Perfeito. Aí você diz, Emanuel, tem outra palavra que você falou, né? Que também poderia ser colocada aí. Qual seria? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Pronto, aqui. Seria result. Perfeito. Result também é resultado, né? Aí você diz, não, então eles são sinônimos? São sinônimos. Perfeito. Beleza, são sinônimos. Agora tem uma outra palavra que eu também mencionei agora há pouco, né? Que ela também tem essa tradução, mas não é necessariamente um sinônimo. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, pessoal. Sinônimo, aliás, qual é a definição de sinônimo? Sinônimo não é aquela palavra que, por exemplo, tem uma tradução similar ou às vezes até igual. Não, sinônimo é aquela palavra que eu posso colocar no lugar de outra sem alterar o sentido, entendeu? Então quer dizer, não adianta você ter uma tradução parecida ou até mesmo igual. Você pode ter uma tradução diferente, entendeu? Mas se o sentido for preservado, aí o que acontece? Isso aí é um sinônimo. Agora, se o sentido mudar alguma coisa, mesmo que seja a nível de intensidade, então aí não é mais, de certa forma, um sinônimo, entendeu? Então, você vai dizer, então ficou parecido. Sim, ficou parecido, mas não ficou o sentido igual, certo? Eu estou falando igual no sentido, né, referente ao que? A sentido. Não estou me referindo à tradução, que é voltado para a questão de significado, certo? Não, que outra palavra seria essa que você está falando aí tanto e eu estou curioso para saber. Vou colocar agora. Uma outra palavra que eu poderia assim, achar que é, de certa forma, um sinônimo, mas não é, seria o quê? Seria essa, ó. Effect. Effect. Se você quiser, Emanuel, effect não é feito? Sim, é feito, mas muitas vezes a gente coloca a palavra effect como se fosse a palavra resultado, né? Qual foi o efeito disso? Qual foi o resultado disso, entendeu? Aí você diz, Emanuel, não é. Aqui eu vou colocar, ó, efeito, né? Efeito. E ainda vou colocar a palavra resultado, ó. Resultado. Perfeito. Aí você agora vai pensar, então essa palavra aqui é fact, ela pode ser efeito e ela também pode ser resultado, então ela por teoria, né, eu poderia substituir outcome ou então result por ela. Na teoria sim, na prática não, pessoal. Por quê? Porque por mais que eles tenham no caso assim, uma tradução que seja igual, no caso idêntico, ou seja, que é resultado, o sentido ele é diferente. Aí você diz, não, como assim? Vamos continuar aqui a tradução e você vai entender, ó. Quando eu digo, ó, the outcome is harder to predict than the useful, significa o quê? Está dizendo o quê? O resultado, né? O resultado é mais difícil de, no caso, prever do que o usual. O usual no sentido que é o comum, tipo, esse resultado, ele não está sendo fácil da gente, de certa forma, adivinhar. Não dá para a gente prever com facilidade, entendeu? Então é isso. Então, no caso, quando eu digo isso, ó, o resultado, eu não estou falando no sentido, por exemplo, de efeito. Quando você diz assim, vamos pensar aqui um exemplo. O professor passou uma atividade, né? E como tal, ele queria o quê? Ele queria que os alunos melhorassem a nota. Então, quer dizer, aí qual é? Aí é resultado? Como resultado dessa ação que ele fez, né, do professor,
o resultado que ele esperava era o quê? Era que os alunos melhorassem a nota, que fosse uma atividade que complementasse a nota, entendeu? Então, quer dizer, aí é no sentido de que você vai pensar que é um resultado que, de certa forma, já é esperado, ou é uma coisa que é simplesmente a questão de um efeito, entendeu? Quer dizer, isso aí a gente tem que imaginar o quê? Se tem o mesmo sentido ou se não tem. Então, quer dizer, a palavra effect, nesse caso aqui, ela não entra como sinônimo nem de outcome e nem como de result, entendeu? Então, por conta disso, vou até especificar aqui, ó, colocar aqui dentro do quadrado, ó, ela é o quê? Vou deixar ela destacada, ó, ela não é sinônimo, né? Ela não é essa palavra, ó, vou deixar aqui e ainda vou colocar mais, ó. Ela não é sinônimo. Perfeito. Não é sinônimo de digitar aqui. Pronto. Não é sinônimo de outcome e nem de result. Pronto. Então é muito... vou até destacar aqui um pouquinho mais. Pronto, melhorou. Pronto, melhorou agora. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Sinônimo não é aquela palavra que simplesmente tem uma tradução parecida ou igual. Sinônimo é aquela palavra que eu posso substituir por outra sem alterar o sentido. A gente tem vários casos, entendeu, no inglês de palavras que têm traduções similares ou idênticas e não são sinônimos. Um exemplo, por exemplo, no caso a palavra muito em inglês. Muito em inglês a gente tem várias formas, né? Mas, por exemplo, se eu estiver me referindo a substantivos, né, no caso, vai ser o quê? Many e much. Ambos significam o quê? Muito. Só que o much, ele é para substantivo incontável e o many é para contável.